O assunto que eu vou tratar hoje não é um assunto agradável. Embora tratar sobre a pessoa de Deus é sempre maravilhoso, mas nós vamos tratar de uma faceta da vida de Deus que é sempre ignorado, sempre evitado, que é a sua ira. Contudo, não é possível ter apreço a Deus, principalmente a sua salvação, a sua graça, sem compreendermos, entendemos, nos submetemos e tememos este atributo terrível do ser de Deus. Por isso é importante e necessário. Nós vamos orar antes e pedir que Deus os abençoe, porque eu vou trazer os textos, não vou ler o texto e como a gente faz e depois expô-lo. Vou trazer vários textos para compreendermos isto no intento, no intuito, no desejo de que o Espírito do nosso Deus, que é quem perscruta as profundezas de Deus e é quem nos revela do Pai, de Deus mesmo, possa fazer isso e infundir temor no nosso coração e um grande apreço por sua graça revelada em nós, desde a sua longanimidade em não nos consumir, sendo pecadores, muito mais ainda manifestando a sua graça salvadora. Vamos orar. Senhor, humildemente nos colocamos diante de Ti, com temor e tremor, que estamos diante de um Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 que é o Senhor. Nós nem fazemos ideia de quem Tu és, porque nem teríamos condições mesmo de compreender a Tua grandeza. Mas, Senhor, naquilo que o Senhor mesmo revelou de Ti mesmo, toque em tela e avançado. Depois ative a opção girar tela automaticamente. Senhor, rogamos que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor revelou de Si mesmo a nós. Porque é isso que o Senhor quer, por isso revelaste. Tem misericórdia, livra-nos da ignorância e faz brilhar luz nossa mente, ilumina para que possamos compreender um pouco mais de Ti mesmo, da Tua glória, do Teu poder. Rogamos assim em nome do Senhor Jesus. Eu quero também pedir que o Senhor me ajude na minha debilitação, porque me acho fraco fisicamente. Necessito do auxílio do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ira de Deus é parte das perfeições de Deus. Então nós não podemos ignorá-la. Não podemos pensar só no seu amor. É preciso considerar a sua ira, porque a ira de Deus é parte das suas perfeições, daquilo que Deus é.
Nós vivemos um tempo, um momento em que há uma baixa compreensão ou concepção da glória de Deus e do ser de Deus e de quem Deus é. Por isso, nós percebemos que as pessoas não têm temor de Deus. Não há um senso da glória, da grandiosidade, da santidade, da ira de Deus. Não há. Os homens têm uma concepção de um Deus bonachão, como o Papai Noel, velhinho de barbas brancas, sentado lá no trono e só abençoando, dando vitórias e nunca, de forma alguma, Deus irado. Volta e meia vejo na televisão atores, essa semana um comentarista esportivo falar do cara lá de cima. Isto é tão blasfemo, isso é tão ofensivo, é uma demonstração extrema da ignorância, mas isso é uma expressão do que é a nossa geração. E não só fora no mundo, na igreja também. Nós pensamos, bem, Jesus morreu pelos nossos pecados, então a ira de Deus foi aplacada, de modo que agora nós somos amigos de Deus, e então é nosso amigo. E claro, isso é verdade, mas que amigo! Nós simplesmente há um abismo imenso entre nós, criaturas, mesmo salvos pela graça, pecadores, diante de um Deus santo. Os nossos irmãos puritanos, que compreendiam claramente a abrangência do Evangelho, da graça de Deus, jamais perderam esse temor de Deus, esta concepção da sua glória tão terrível, e então se aproximavam cautelosamente da sua presença, sempre com temor e tremor, como diz o texto: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Ou quando orar e buscá-lo em casa mesmo, na oração secreta, com o rosto em terra, de joelhos, e orando com temor, como quem está pisando em terreno santo por causa da sua glória e da sua presença. A palavra de Deus, ela é plena em demonstrar, em manifestar Deus na sua santidade, na sua glória. Desde o Velho Testamento nós encontramos isso. Em Deuteronômio, no capítulo 32, seria bom que você abrisse a palavra de Deus nesse texto para conferir. Versos 39 a 41, nós lemos assim: Vede, Deuteronômio 32, versículo 39, vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários
e retribuirei aos que me odeiam. E assim é um texto falando a respeito da ira vingadora de Deus. E veja, ele diz de si mesmo: não há nenhum Deus além de mim, eu mato, eu faço viver, eu firo. Você se lembra que o Senhor Jesus disse que nós não devemos temer qualquer um que possa fazer mal ao nosso corpo. Ele disse: temei aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno, que é Deus. Que é Deus. Então Deus é santo. A ira de Deus está intimamente ligada à sua santidade. Na verdade, a ira de Deus é fruto da santidade de Deus, consequência disso, dele ser santo. Então, considerar a santidade de Deus é algo perigoso. A gente pensa, olha, numa luz, tudo alvo, tudo branco, é lindo, Deus é santo. Mas é perigoso. Porque o fato de Deus ser santo, ele tem que ser justo. Se ele não for justo, ele não é santo. A sua santidade é comprometida. Mas ele é santo. Então ele é justo. E se ele é justo, aí está o perigo. Porque ele não pode comprometer a sua justiça nem a sua santidade, passar a mão pela cabeça, e não terá por inocente o culpado, diz a palavra de Deus. E aí está o problema, porque pecamos, todos somos pecadores. Consequentemente, nos tornamos objetos da sua ira. A sua justiça e santidade vindica o juízo. Essa é a experiência que o profeta Isaías teve no capítulo de número 6. É como algo matemático, absolutamente lógico, que não tem saída, não tem como fugir. 2 e 2 são 4. Deus é justo, eu sou pecador, tenho que morrer. Veja, eu vou ler o texto. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Veja, não é a mesma coisa comigo e com você? Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você é alguém de lábio impuro e que habita no meio de um povo de impuros lábios. Esta é a condição e ninguém escapa. Somos transgressores todos da lei de Deus e nos tornamos, portanto, culpados e objetos da sua ira. Temos
temos que morrer. A condenação é alguma coisa já estabelecida desde Adão, sobre toda a raça humana, uma condenação. Só o fato de pertencermos à raça humana, porque herdamos o pecado, nascemos nessa condição de pecado, mas ainda agravamos mais e provocamos mais a ira de Deus com os nossos pecados atuais, porque transgredimos a lei de Deus todos os dias. Nós não temos como mensurar nossa podridão, nossa imundície, nosso pecado. Nós fazemos parte de uma geração perversa, má, adúltera. Nós estamos mergulhados até o último fio de cabelo, de lama, de podridão, de pecado, como numa fossa, num mau cheiro horrível. A Bíblia diz que todos nós somos como o imundo, e todas as nossas obras de justiça como trapos de imundície. Não há nada aproveitável. Esse mau cheiro sobe e provoca a ira de Deus, a repugnância dele. Não tem como escapar. E esta é a condição, como consequência do pecado. Por isso, Deus está irado. Deus está irado. No livro dos Salmos, no capítulo de número 11, versículo de número, aliás, Salmo 7, versículo de número 11. Salmo 7, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Veja, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Então Deus sentiu indignação no dia de hoje e ele sente indignação agora. Ele está indignado em todo o tempo, indignado por causa dos nossos pecados. Quer dizer, isso é parte integrante de quem é Deus. Em Romanos, no capítulo 11, no versículo de número 22, nós vemos assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo bondade de Deus, se nela permaneceres, de outra sorte também sereis cortado. Veja, ele está falando aqui que o ser de Deus se constitui de bondade, mas também de severidade. As duas coisas. Nós gostamos só da bondade, mas temos que ouvir da severidade. Severidade de Deus. Então a ira do Senhor, ela se manifesta. A ideia que a gente tem é de que a ira de Deus só irá se manifestar no último dia, no Apocalipse,
no fim dos tempos, mas não é assim. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que ela é manifesta agora também. Romanos 1, 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se revela agora, já está se revelando. Interessante, a ira de Deus já se revelou de modo muito claro em muitas ocasiões contra os homens. E também contra os anjos. Lembrar que a ira de Deus se revelou contra os anjos que se rebelaram na eternidade e que foram expulsos do seu domicílio. Eles se tornaram demônios e estão nesta condição deplorável e sob condenação debaixo da ira de Deus. Alguns já estão no abismo, presos, mas o fim deles já está determinado. Então, eles foram objetos também da ira de Deus, os anjos que pecaram. Mas contra nós também, os homens, nós temos o que aconteceu no Éden, a manifestação da ira de Deus, expulsando-os do jardim, expulsando-os e impedindo que chegasse à árvore da vida, um anjo com uma espada flamejante. Tudo aquilo é manifestação da ira de Deus pela consequência terrível do pecado, daquilo que fizeram contra Deus. Depois vem o dilúvio, manifestação da ira de Deus, de forma terrível. Deus prometeu que não iria destruir mais os homens, a humanidade com água. Mas isso não significa que ele não iria manifestar mais sua ira. Continuou se manifestando. Ele fez isso com Sodoma, Gomorra, desceu enxofre, fogo, e se tornou em cinzas 2 cidades, seus habitantes e tudo que nelas havia. Manifestação da ira de Deus. Terrível. Mas a ira de Deus se manifesta na nossa existência diária. Não importa se somos crentes, estamos livres da condenação, da ira vindoura, mas nós não estamos livres da manifestação da ira e da justiça de Deus, com consequências terríveis na existência humana. Não é verdade? Você quer ver um salmo que mostra isso? A gente canta esse salmo e nem pensa nisso. Salmo 90. Preste atenção o que diz este salmo com relação à existência diária do homem e nossa também, dos crentes também. Salmo 90 é o salmo de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Veja o que ele diz. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, se formassem a terra, o mundo, a eternidade e a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Morte. Morte. Volte ao pó. Isso é ira de Deus. A morte é ira de Deus. A morte é manifestação da ira de Deus. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite, tu os arrasta na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada já viceja, floresce, à tarde murcha e seca. Quer dizer, velhice, enrugado, todo acabado,
tremor, eu já estou com um tremor, tremendo. Já sinto dificuldade, subir escada, nem Gonçalves, nem eu, não conseguimos mais, se o elevador não vem. Quer dizer, isso aí é ira de Deus sobre nós, porque somos raça de Adão, somos efeitos do pecado. A tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira. E pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Quer dizer, veja, uma coisa é a salvação da nossa alma, outra coisa é o juízo de Deus sobre o nosso corpo, por causa do nosso pecado. Não foi tirado, não. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Ou em havendo vigor 80, nesse caso o melhor deles canseira, enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, tantos anos quantos suportamos adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós a obra das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Veja quantas vezes ira, cólera, que você vê, e ele está falando aqui para o povo de Deus, nós, que somos objetos também da ira de Deus, porque somos filhos de Adão. E não somos poupados de forma alguma de tragédias, de desastres, de desgostos, de decepções, tristezas profundas, porque estamos vivendo no meio de uma geração perversa e incrédula, e a ira de Deus é manifesta. Alguém pode dizer, mas essas coisas são todas do Velho Testamento. Há pessoas que pensam, o Deus do Velho Testamento era assim, irado. Mas Jesus não, Jesus é amoroso, Jesus é meigo. Jesus não se ira. Ledo, engano. É errado. Jesus é Deus, nele habita toda a plenitude de Deus. Não é isso que diz lá em Colossenses, no capítulo 2, versículo 9. Essa é uma verdade que tem que ficar na nossa mente. Porquanto nele, eu vou ler o 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele é ser de Deus, ele é Deus. E ele tem dele, porque ele é Deus, as perfeições de Deus. Amor e ira. Cristo não pode ser diferente de Deus Pai. Ele e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Ele é da mesma substância do Pai. Isso é uma coisa importante que foi firmada no Concílio de Calcedônia. A palavra homúsios
mesma substância. Então, as perfeições de Deus são as perfeições de Cristo. E ele, portanto, se ira. João capítulo 1, versículo 18. Nós lemos assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então pronto, Cristo é a revelação de Deus e de suas perfeições, de todos os seus atributos. E em Hebreus, no capítulo 1, é um texto que mostra claramente isso, dizendo, verso 3, ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Cristo é a expressão exata do ser de Deus e de todas as suas perfeições, inclusive ira. E Apocalipse, no capítulo de número 6, nós temos aqui a expressão, vamos dizer, a manifestação da ira de Cristo, do Cordeiro, a partir do verso 12. Apocalipse 6, 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. Então o Cordeiro é Cristo, abriu o sexto selo. As estrelas do céu caíram. O céu se tornou negro como saco de crina. Eu estou lendo ainda o verso 12. E a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos, nos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Mas que não se ira. Cristo não se ira. Escondei-nos da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode sustentar? Ira do Pai, ira do Filho. Porque ambos são um nas suas perfeições. E o Cordeiro se ira. Cristo se ira. Mas o que é? Qual a razão? Agora eu queria partir para aplicar a importância desta doutrina para nós, para a nossa vida. O que é que Deus quer falar conosco com relação a esta verdade da sua palavra e do seu ser? Primeiro, nós precisamos, de fato, conhecer a Deus nas suas perfeições, na sua ira, porque nós temos que ter consciência do quanto Deus odeia o pecado. Quanto mais compreendemos a aversão que Deus tem ao pecado, repugnância, o quanto isto provoca uma turbulência no ser de Deus, de aversão, de ódio, de nojo,
de asquerosidade. O quanto isto provoca nele senso de vingança. Tanto mais vamos compreender a cruz de Cristo. O que tem a ver ódio ao pecado, repugnância, horror, ira, desgosto, desejo de vingança e de vingar e de destruir e de esmagar, de consumir com a cruz? Tem tudo a ver. A cruz é a demonstração do ódio de Deus para com o pecado. E ao mesmo tempo do amor de Deus para conosco. Não é? Parece um paradoxo, mas é um glorioso paradoxo. Porque, meus irmãos, nós provocamos a ira de Deus. Éramos nós que tínhamos que receber esse castigo, esse ódio, essa vingança, esse desejo de vingança, de consumir, de destruir, de esmagar. Era contra nós, você e eu. Não se engane. Nós olhamos um para os outros e nos achamos tão bonitinhos. Oh, como o irmão é tão bondoso, tão amoroso. A gente olha assim. Mas Deus olha o coração, perscruta os escaninhos da nossa alma. Ele vê quem você realmente é. Eu não sei você, mas a gente tem essa sensação. Eu estou assistindo televisão, aí vejo aqueles indivíduos que mataram, estupraram, fizeram tal, as coisas tão horrorosas, aí depois são pegos. Não dá uma vontade de esganar um infeliz. Se eu pudesse entrar na televisão e eu mesmo apertar a goela, eu faria isso. Não é? Nós somos homens, nós somos assim. Pois bem, Deus é muito mais. E você, eu fico pensando, né? Vontade de esmagar o infeliz, mas não penso que Deus tem vontade de me esmagar. Ah, mas eu nunca estuprei, nunca matei. Não precisa não, você não faz ideia dos crimes que você já cometeu no seu coração, na sua mente, o quanto você já ofendeu a Deus com pensamentos horríveis que você não tem coragem de expor, vergonha se um dia fosse colocado na parede, letra por frase, todas as suas misérias, como é que você poderia suportar? Então, todos nós somos objetos desse ódio de Deus, da ira de Deus e da sua vingança. E vou dizer uma coisa: Deus não mudou nada. Ele vai fazer isso. As pessoas ficam achando o inferno muito castigo para pouca coisa. Já ouviu isso? É uma coisa absurda, eternamente sofrendo no inferno, rangendo os dentes, sentindo o fogo e todas aquelas coisas
É assim mesmo. Eternamente. E é Deus mesmo quem vai fazer isso. Não é o diabo, não. É Deus quem vai vingar eternamente sua miséria, o seu pecado que foi contra ele, contra Deus. O seu pecado é eterno, porque foi contra um Deus eterno. Mas aí é que vem o incompreensível da cruz. Porque Deus quis escolher um povo para si, por amor, para salvá-lo, salvar este povo de si mesmo, quer dizer, de Deus mesmo. Ele escolheu um povo para escapar das suas mãos. Mas como? Como fazer isso sem ferir a justiça? Como fazer isso sem que ele seja injusto? E eu fico pensando, é assim mesmo. Satanás, que teve o mesmo pecado que o nosso pecado. Qual foi o pecado de Satanás e dos todos os anjos? Querer ser semelhante a Deus, o Altíssimo. Qual foi o pecado de Adão? Comer do fruto para ser igual a Deus, semelhante a Deus. Então, nosso pecado é o mesmo de Satanás. Então, Satanás está esperando. Eu quero ver Deus salvar um pecador desse que pecou igual a mim. Quero ver ele salvar sem ser injusto. Porque se ele salvar qualquer um desses pecadores que pecaram como eu pequei, ele tem que me salvar também. Não é um axioma? Mas aí é que está. Quando Isaías estava dizendo, eu tenho que morrer, eu vi o Senhor assentado, eu vi a sua glória, eu vi a sua santidade, eu vi que Ele é santo, portanto é justo, eu tenho que morrer, ai de mim. Então o que diz o texto? Que um anjo foi correndo com uma tenaz e tirou uma brasa viva do altar. Isso é importantíssimo. Do altar. O altar era o lugar onde se sacrificava o cordeiro, dividia as partes, sangue, uma sangueira era derramado sobre a lenha, sangue, e então botava fogo no holocausto. A brasa era melada de sangue. Pegou esta brasa que vem do altar, melada de sangue, e botou nos lábios do profeta e disse, perdoada a sua iniquidade. E ele não morreu por causa do altar. Então, aí está o segredo da cruz. A cruz é o altar. Lá foi morto o cordeiro. E é interessante que foi Deus quem fez isso. Por isso, entenda, não foram os soldados romanos que mataram a Cristo, nem os judeus, nem nós. Quem matou Cristo foi o Pai, foi Deus. A Bíblia diz, agradou a Deus moê-lo,
fazê-lo enfermar. Quer dizer, agradou a Deus moer o filho, fazê-lo enfermar. Foi Deus quem fez isso. Deus derramou sua ira, seu ódio contra o pecado sobre Cristo. O que ele tinha que fazer comigo e com você, ele fez com Cristo. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras, feridas. E olha, não pense em feridas só, furou as mãos e os pés, porque os ladrões também foram feridos. É uma ferida diferente, é uma ferida de alma, é o inferno, é o castigo de alma que o Senhor experimentou. A Bíblia fala que o Senhor sentiu receio da cruz. Então a gente fica pensando, você acha que era medo de morrer? Aí você vê os mártires cantando salmos, indo para ser morto. Quer dizer que os mártires foram mais corajosos que Jesus, que diz: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Oh, ele foi mais fraco do que os mártires? Ele não teve medo nenhum de morte, não. A sua angústia era espiritual, era de receber a ira, o castigo, o ódio do Pai, o desprezo, o virar a face, porque ele se tornou pecado, objeto de ódio e de ira. Deus despejou sobre ele, esgotou o cálice da ira que ele tinha contra este povo que ele escolheu. E ele verteu Cristo até a última gota deste cálice. Ele foi humilhado, desprezado, o mais desprezado dos homens. Quando diz que não havia formosura nele, não pense, Cristo era perfeito, não tinha defeito algum, nem nariz grande, nem orelha grande, nem nada. Perfeito, absolutamente perfeito, como Adão era perfeito. Mas por que fala que ele era feio, né? Está aqui no Isaías 53, né? Não é isso que diz aqui? Isaías 53 diz assim: era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Aqui, verso 2: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Então Cristo era feio. Cristo não era feio. Cristo ficou feio na cruz. Na cruz, seus músculos se contorceram, seus olhos fogueados, injetados para fora, uma aparência horrível, por causa da dor de alma, do inferno, das agonias
terríveis que nós tínhamos que passar e experimentar por causa dos nossos pecados. É assim. No meio das trevas, os homens não viram, mas o Espírito Santo viu. E contou aqui dessas agonias terríveis, dessa expressão terrível, sem formosura. Deus despejou sua ira sobre ele. Quem pode entender Eloi, Eloi, lama sabachthani? Nem que seja traduzido, você não entende. Deus meu, por que me desamparaste? Há mistérios profundos. E o sangue foi derramado em favor destes que o Pai quis salvar. E um dos versos que eu acho mais extraordinários está em Romanos capítulo 3, que é um verso para desmascarar o diabo, para envergonhá-lo, para emudecê-lo. Romanos, capítulo de número 3, que trata da justificação. Eu vou ler a partir do verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Está vendo? Para ele mesmo ser justo. Mas Deus não é justo? Claro que é. Mas não era se justificasse pecadores passando a mão pela cabeça. Não seria. Seria de fato digno de acusação do diabo. O Senhor não é justo, o Senhor está salvando. Mas, tendo em vista a manifestação do que Cristo fez, não é? A justiça que Cristo conquistou para nós na cruz por seu sangue, no tempo presente, agora ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, veja, ele agora é justo para justificar pecadores por quem Cristo morreu. Satanás não pode falar nada. Ah, porque salvou Josafá? Porque Cristo recebeu a minha ira, o meu castigo, meu juízo, que era contra ele. Ele foi castigado. E o inferno dele foi esgotado na pessoa do meu filho. Ele substituiu Josafá.
por isso eu sou justo agora para justificar. Satanás não pode mais reivindicar qualquer coisa para si, por Cristo ter salvo os eleitos, por Deus ter salvo os eleitos e justificado os eleitos, porque Cristo recebeu o juízo deles, mas não de Satanás e de demônio nenhum, de anjo caído nenhum. Cristo não substituiu Satanás e nem anjo algum, só os seus eleitos. Sua ira foi demonstrada ali. Então, quando olhamos para a cruz, nós vemos quanto Deus odeia o pecado, quanto Deus odeia o pecado. Ele não poupou seu filho. Oh, como ele odeia o pecado. Mas ao mesmo tempo olhamos para a cruz. Oh, como ele me ama. Oh, como Deus me amou. Oh, como ele me amou. É assim que então, meus irmãos, nós temos que dar um de espanto quanto à ira e o juízo de Deus, que é parte das suas perfeições, mas de espanto quanto ao seu amor, que não teve fim, a ponto de entregar seu filho para sofrer aquilo que eu merecia, a ira justa de Deus. Ele sofreu por mim até a última gota, quando ele disse: está consumado. Não tinha mais ira alguma, não restou mais nenhuma gota do cálice da ira de Deus. Ele sorveu todo ele, para que Deus fosse justo e justificador do que tem fé em Jesus. Somos nós que pela graça cremos. Eu quero só ler um último texto. Eu demoro eu vir aqui, então quando eu venho eu dou uma abusada, que é muito importante. Hebreus, capítulo 12. E eu quero que você perceba a importância de considerar a ira de Deus na adoração. Na adoração. Que, infelizmente, nós temos hoje uma concepção errada. As igrejas fazem uma adoração irreverente, sem considerar que Deus é um Deus terrível, que se ira. Uma igreja que faz trenzinho no meio do culto, trenzinho e tal, gente vai ali, corre, vai para lá, faz um bocado de coisa. Aí eles dizem assim: olha, isso aí é a alegria do Senhor, é a alegria do Senhor, é a alegria, mas o Salmo 5 diz como tem que ser a alegria do Senhor. Só antes de ler Hebreus, lembrei disso, quero dar para você. Salmo 5, veja o versículo de número... Cadê? Salmos... Onde é que está? Não, Salmo 2. Salmo 2, versículo 11. Servi o Senhor com temor e alegria. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. É com trenzinho? Com temor e com tremor.
Agora eu vou só ler o Hebreus 12 aqui. Não vou, mas eu encerro aqui. Hebreus, começando no verso 18. Falando para a igreja: ora, não tendes chegado, Hebreus 12, 18. Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão, às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado, está escrito, né? Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Então, quem lê até aqui pensa: ufa, que bom, não é mais assim. Nós não temos mais que ter esse temor, né? Agora é diferente. Continua. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusavam ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, lá no Monte Sinai, não é? Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz falou, então a terra abalou. Aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de um modo agradável a Ele, não é? Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Aqui está revelado as perfeições de Deus. Que haja temor e tremor no nosso coração diante da sua face, e louvor, ações de graças pelo amor que nos livrou da ira pela cruz, nos livrou da ira vindoura pela cruz. Ao Senhor toda a honra e toda a glória, ao Deus Todo-Poderoso, nosso temor e tremor, hoje e para sempre. Amém.